Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Visão Periférica. Desde já, cumprimentar os nossos ouvintes e este requintado painel, Alvarino, Miguel e Orlando, muito boa tarde. Um programa que será a continuação, diria eu, do programa da semana passada, dedicado ao tema do turismo, especificamente a Ilha Terceira, mas já sabemos que aqui abrangemos sempre um bocadinho mais as outras ilhas do arquipélago também. A semana passada ficaram aqui algumas ideias, há 15 dias aliás ficaram aqui algumas ideias que daremos seguimento hoje, nomeadamente uma delas, penso que não estarei a dizer nenhuma asneira, o cais de cruzeiros e cruzeiros na nossa ilha não fazem grande sentido, até porque não trazem grande retorno, os passageiros desembarcam, dão uma voltinha aqui ou acolá e vão-se embora com pouco ou nada. Percebemos que há aqui falhas que devem ser colmatadas no que toca ao transporte aéreo, também no que toca ao transporte marítimo, terrestres e não só. Abordaremos estes temas certamente hoje, até porque alguns deles não foram abordados na semana passada. Mas eu pegaria num dos temas que foi abordado na semana passada, que tem a ver com o transporte marítimo de passageiros e viaturas, ao qual também ficou a ideia geral de que não serve a Ilha Terceira, portanto a linha Lilás atualmente existente não serve de todo aquilo que são as reivindicações da Ilha Terceira. No entanto, o Serviço Regional de Estatística, aliás, lançou novos dados, dos quais nós podemos até, de forma até sucinta e rápida, passar aqui os olhos e abordar um bocadinho estes dados. Relativamente à Ilha Terceira e relativamente ao mês de julho, os dados apontam que desembarcaram mais 7% de passageiros no que toca ao ano anterior, obviamente, 2023, portanto, mais 1.452 desembarques em julho, comparativamente com julho do ano passado. Alvarino, começando por ti, e porque tu lançaste aqui o tema transporte marítimo, isto muda alguma coisa na tua opinião ou 7% é irrelevante? Olá, muito boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra. Um abraço aqui especial aos amigos aqui do painel. Eu acho que é um dado interessante. Eu acho que desembarcar mais 7% de passageiros em relação ao ano transato é sempre um dado positivo. É um número. Acho que por si só talvez não queira dizer que o problema está resolvido, mas não deixa de ser um dado curioso e positivo. O turismo nos Açores tem vindo a aumentar a olhos vistos, portanto também acho que acaba por ser um número natural, quer dizer, portanto é um aumento natural, porque também tem aumentado a outros níveis e portanto é normal que também aumente em termos dos transportes marítimos. As pessoas têm que se deslocar, os Açores são 9 ilhas e naturalmente as pessoas procuram conhecer mais ilhas do que aquelas onde aterram. E portanto acho que isso acaba por ser a explicação desses 7%. Em relação à questão que o Diogo coloca muito bem em relação aos transportes, à situação dos transportes marítimos, eu acho que já falamos aqui há 15 dias atrás e a situação realmente não é ideal e acho que tem que realmente ser repensada seriamente e rapidamente. Muito bem, Miguel, recordo-se que na semana passada terminamos o programa discutindo mais ou menos aquilo que seria um modelo que até daria se calhar mais passageiros desembarcados à Ilha Terceira, que seria facilitar também aqui e economizar naquilo que seria o modelo, não é, de transportes. Portanto, penso que a ideia surgiu, não sei já se foi do Pedro, se foi do Miguel,
Por exemplo, criar ligações diretas em vez de ser à Calheta ou às Velas em São Jorge, ser ao topo, portanto criar condições para facilitar o transporte mais rápido, mais económico. Juntando tudo isso que nós falamos na semana passada a este dado, continuamos já aquém daquilo que é a tua opinião. Boa tarde, antes de mais, a todos. O facto é que, olhando para este aumento de 7% face ao período homólogo de 2023, com um modelo de transportes marítimos deficiente, diria, ou com muita margem para melhorar, se com as condições que existem houve um aumento de 7%, como seria se realmente tivéssemos um modelo eficaz, não é? Seria 14, seria 20. Bom, outra coisa que seria interessante saber, não sei se temos acesso, se existem esses dados, essa informação, é tentar perceber dentro desses 7% qual é a percentagem de turistas que visitam os Açores e qual é a percentagem de residentes nos Açores que colaboraram para esse aumento de 7% no desembarque das viagens marítimas. Seria interessante até para perceber, como o Alvarino disse, que, enfim, poderá e é certamente uma consequência natural do aumento do turismo na região, e este ano, enfim, já há 15 dias falámos sobre isso, este ano notamos na Ilha Terceira e em muitas outras ilhas, em algumas pelo menos, um aumento exponencial. Este aumento de 7% de desembarques estará exclusivamente relacionado com o aumento do turismo ou haverá também aqui uma parte significativa de turismo interno, ou seja, de residentes nos Açores que aproveitam as suas férias para visitar outras ilhas via marítima? Portanto, há aqui algumas questões que seria interessante perceber para não só nós, mas qualquer pessoa que se dedique a pensar um pouco sobre isto, poder tirar algumas conclusões mais concretas, não é? Bem, não conheço para já esses dados, mas também é algo que podemos vir a pesquisar no futuro, mas podemos fazer aqui algumas comparações. Por exemplo, no todo do arquipélago, no mês de julho, os passageiros desembarcados aumentaram 2,5%, portanto estamos a falar de um todo nacional, regional. Por exemplo, a Graciosa teve uma quebra de 3,7%, também considerável, atendendo àquilo que é o desembarque. Mas, por exemplo, se nós olharmos para o número de desembarques, o aumento dos 1.452 desembarques em julho, na Terceira, e olharmos para aquilo que são os desembarques nas Ilhas do Triângulo, por exemplo, com mais de 39 mil no Pico, mais de 33 mil no Faial e mais de 11 mil em São Jorge, até temos aqui um dado interessante. Sim, mas no caso dessas Ilhas do Triângulo, a proximidade entre estas três ilhas, penso que é um fator a ter em conta, é essencial. Sim, para esses números, não é? Proximidade, como o Miguel diz muito bem, e maior número de viagens, não é? Ligações, aumenta logo. Exatamente. Uma coisa só antes de passar a palavra aqui ao nosso estimado Orlando, é que quando coloquei a questão de qual será a percentagem destes 7%, qual será a percentagem de desembarques de residentes nos Açores, prende-se com o fato de a tarifa Açores proporcionar viagens interilhas via aérea, pela SATA, a preços muito convidativos e viagens muito mais rápidas, no limite meia hora, 35 minutos, face ao tempo que demoramos a fazer uma viagem de barco, seja ela mais ou menos agradável, gostemos mais ou menos, enjoemos mais ou menos, mas a verdade é que por 60 euros um terceirense vai a qualquer ilha dos Açores em 30 minutos e às vezes, e em muitos casos, nem isso. Portanto, também nessa perspectiva seria interessante tentar perceber, se bem que eu acho que até pode ser que admito que não é fácil, porque na venda de bilhetes, enfim,
pessoa não se identifica como sendo residente na. Pode ser que nos acha Açores ou não, que não é? esse dado seja possível de... Pois, mas até seria interessante para o próprio Governo Regional, para o Isso é turismo dos possível que Açores, existem esses dados. tentarem perceber isso, não é? E nem que fosse através de uma realização de inquéritos já, eu ia dizer à boca das urnas, mas no eleições não, no não. ato da venda, seja online ou presencial, tentar perceber, porque acho que é um dado que poderá Há fazer com outra que questão as também, e vai de encontro um bocadinho aí estamos a falar, que é também tem havido alguma dificuldade em marcar passagens aéreas. Exato, pelo grande, que é outro problema. que é um outro problema que faz com que muitas vezes, se calhar, algumas pessoas tenham que recorrer a outro meio de transporte. Aliás, se houvesse um sistema de transportes, já falamos aqui, mas acho que nunca é demais falarmos novamente. Se houvesse um sistema de transportes marítimos mais eficaz, acho que a palavra certa é essa, embora pode haver outras que se apliquem também, também criava menos pressão no transporte aéreo. Sim, Não é? E se as pessoas estivessem confortáveis, quer financeiramente, quer em termos da própria viagem, em fazê-la via marítima, retirava a pressão ao nível aéreo, porque daqui para São Jorge, daqui para o Pico, daqui para a Graciosa, digamos, até é muito agradável ali de barco, não é? No verão. Exato. Orlando, não estiveste connosco no último programa, bem-vindo uma vez mais. Pedro Ferreira esteve cá. Estive a turistar. Estiveste a turistar e bem, foste ao encontro do tema que nós estávamos a debater. Nesta questão dos transportes marítimos, qual é também o teu comentário? Bem, antes de mais, boa tarde. É bom estar de volta. Os cumprimentos também ao nosso público. Pegando aqui já naquilo que o Alvarino acabou de frisar, realmente seria importante perceber se este aumento dos passageiros desembarcados por via marítima terá ou não diretamente relacionado com o facto de existir alguma dificuldade em reservar lugares na SATA, sobretudo para São Miguel, para o Pico, para o Faial. Essas são as ilhas que eu tenho consciência que é mais difícil de reservar as Flores. Por acaso, as Flores também acho que é um dos destinos que a SATA... Para a terceira, será que é difícil comprar? A terceira acho que está ali no É limbo. mais difícil sair da sair terceira da do terceira que talvez propriamente do entrar. que propriamente entrar. É isso, é capaz de ser por aí. Seria interessante perceber isso, ou seja, estes números assim ditos de uma forma generalizada, pronto, são um aumento de passageiros, é preciso saber a origem, não é? Enfim, o que é que se deveu e se é realmente ao incremento do turismo, se é devido à falta de lugares na SATA e enfim, não há possibilidade de transporte aéreo, portanto a pessoa arrisca a sair de barco, não é? Portanto é a única alternativa que tem. Ou se então é porque está a funcionar melhor. Ou porque está a funcionar melhor, também podemos, exatamente, também. Nós estamos por dentro da mecânica e da calendarização, enfim, tudo o que se fez, entretanto, para tentar melhorar o transporte, poderá também ser essa a causa. Aqui, porventura, o Triângulo, as ilhas do Triângulo, não é? Faial, Pico e São Jorge, terão sido os grandes responsáveis por este aumento. Enfim, eu presenciei este facto, ou seja, as viagens do Faial para o Pico, chega a haver horários em que há pessoas que ficam atrás, porque os barcos vêm lotados. Os barcos que transportam vêm na lotação máxima, nas deslocações que fazem até o Pico. E portanto, lá está, o Triângulo beneficia disso, ou seja, são ilhas muito próximas, a deslocação até do Faial para o Pico são 25 minutos, São Jorge é à volta de 1 hora, do Pico para São Jorge. As únicas ilhas que perderam, já agora Orlando permite-me a interrupção, foram a Graciosa, como eu já disse, Flores e Corvo. Exatamente. Todas as outras Claro. já aumentaram. Portanto, lá está, o fator proximidade E já agora a relembro frequência que Santa das Maria viagens. e São Miguel não têm qualquer ligação. Exatamente. Há um barco que acho que pode levar passageiros, não é? Mas pelo menos não entra aqui Não entra nessa estatística. não. Pois. Então, portanto, as Ilhas do Triângulo são um fenómeno que está a catapultar estes números. E portanto, lá está, é aquilo que já falaram, não é? A proximidade, o fator de haver muitas viagens disponíveis ao longo do dia, portanto, permite às pessoas viajarem interilhas, se não quiserem despender uma noite no Faial, Pois isso é ou uma vice-versa. vantagem. Portanto, podem ir de manhã, voltar ao fim do dia, não é? Portanto, tem várias Isso viagens. financeiramente é uma bastante- vantagem, é uma vantagem, exatamente, é bastante competitivamente. atrativo. Depois há a possibilidade das pessoas transportarem os carros. São poucos, portanto não há uma grande capacidade nos barcos, nos cruzeiros, mas
E ao preço ou que nos as mestres, rentacarros estão. já não é nos cruzeiros, mas nos mestres Mariano, no mestre. E há sempre uma lista de espera imensa, normalmente querem transportar do Faial para o Pico, normalmente é assim, depois voltar, claro, o carro para o Faial. Sim, essa parte do transporte dos carros, além dessa Porque há questão. sempre uma grande dificuldade em arranjar depois transporte no Pico, na época alta, porque Pois, os rentacarros não dão uma resposta, não têm, enfim, veículos desde a pandemia que ainda estão a adaptar mais ou menos a este ciclo, e portanto é claro que há um investimento a ser feito. E depois os preços também que praticam para o aluguer dos carros, e portanto quem tem carro próprio, vive no Faial ou no Pico, pode, enfim, se houver Aliás, lugar. hoje na edição do Diário Insular, um conterrâneo teu, faialense, dá uma entrevista ao DI e um dos pontos em que toca é precisamente esse, é os preços que estão a ser praticados no turismo na região, que depois acaba por afetar também os próprios residentes, no caso da restauração. Sim, mas isso para lá vamos adiante. é uma no consequência do turismo, exatamente. Os preços que são praticados, quer na restauração, quer nas rentacars, quer nos alojamentos, quer tudo mais. Enfim, Claro. Nós também já viajamos para outros países, não é? E hoje depararam-se provavelmente com o mesmo tipo de problemas que nós estamos agora a sentir na pele. Isto para dizer o quê? Parece-me que está comprovado, não é? Quando o transporte marítimo existe, tem alguma qualidade, tem frequência e está disponível, as pessoas aderem a ele. Neste caso, o Triângulo, não é? Portanto, para rebater isto nas outras ilhas, aquelas que ficam mais distantes, enfim, o caso da Graciosa e o caso das Flores, só com um barco que tenha qualidade e tenha, seja um barco robusto, fiável, seja rápido, confortável e que tenha capacidade para levar também uma data de viaturas. Porque de outra maneira vai ser impossível dinamizar, pelo menos por via marítima, o turismo nessas ilhas. E portanto as pessoas, é claro, a 60 euros, uma passagem para residente na SATA, compensa muito mais do que o tempo que se perde no mar, não é? A viagem normalmente aqui a atravessar para chegar à Graciosa da Ilha Terceira são à volta de 3 horas, portanto são 3 horas no mar e portanto logo aí perdes uma data de tempo. Sim. Portanto não é compatível com quem vem com 2 ou 3 dias para visitar, enfim, para ir a uma ilha, ou enfim, perdes logo metade de um dia praticamente entre a espera no cais e o transporte, depois a saída, tudo mais. E para mais, porque chegas à Graciosa, que é uma ilha pequena, enfim, porque é o que existe, não é? E portanto vais sem, a não ser que reserves com bastante antecedência a questão do carro para depois poderes visitar a ilha, ou a questão do alojamento. E portanto aqui, lá está, as ilhas do Triângulo funcionam um bocadinho assim, tu podes montar a base numa ilha e tens a possibilidade de viajar para as outras ilhas independentemente da questão das viagens aéreas, não é por ar, mas tens outra alternativa que é o transporte marítimo. Portanto isso é uma mais-valia que aquelas 3 ilhas têm, e por isso o turismo, principalmente na Ilha do Pico, tem tido um acréscimo, enfim, exponencial. Vou ao Pico todos os anos e portanto é uma ilha onde os meus pais nasceram e portanto conheço muito bem o Pico e nota-se isso mesmo, não é? Portanto e o Pico também decidiu também tomar um caminho um pouco diferente daquele que se fez nas outras ilhas, que foi a questão do alojamento local, rural. Há projetos de grande qualidade. Vocês eu tive essa curiosidade e fui tentar reservar alguns dos alojamentos mais em vogue no Pico e estão reservados até o ano que vem. Portanto, enfim, tudo aquilo que é bom, aquilo que tem qualidade, vende perfeitamente. E portanto, a opção que eles fizeram, que muitos empresários fizeram no Pico, ganharam com essa aposta e portanto tem turismo de qualidade no sentido que, enfim, produziram qualidade e, portanto, têm o retorno dessa mesma qualidade, desse mesmo investimento que fizeram. E tens ideia se o turismo do Pico ainda está associado à Câmara de Comércio da Horta, ou se já é uma organização autónoma? Não faço ideia. Sei que aqui há uns anos eles próprios conseguiram charters, não é? Sim, exatamente, porque a ideia que eu tenho, enfim, isto já foi uma conversa que tive já há uns anos, não muitos, mas já há alguns anos com umas pessoas, é de que e perdoem-me se estiver aqui a cometer alguma injustiça ou alguma falsidade, mas penso que não será o caso. A ideia que tenho é que realmente
os empresários do turismo no PIC aqui há anos perceberam que tinham margem para crescer muito, mas estavam um pouco amarrados e tentaram libertar-se e já não me recordo se formaram uma associação, se ainda são associados da Câmara de Comércio da Horta ou não, mas o facto é que houve alguma movimentação e alguma dinâmica que permitiu realmente que começassem a surgir investimentos, os tais investimentos que estás a falar, com qualidade e com reservas para daqui a um ano. Não é? No PIC consegue-se observar já pequenos pormenores que fazem toda a diferença na recepção dos turistas, né, de quem nos visita. As zonas de lazer muito bem arranjadas, não é? As zonas balneares com qualidade, não é? E ao contrário do que se encontra noutras ilhas e na própria Ilha Terceira, nós temos infelizmente pouco cuidado nesses pormenores que fazem toda a diferença. O Pico, acho que, no meu entender, beneficia de um fator que é a segunda maior ilha dos Açores e, portanto, pouca densidade populacional e muitas zonas por onde os turistas se podem dissipar. Ou seja, não é fácil encontrar assim um aglomerado muito grande, não é de gente no Pico, exceção das festas de verão, não é? Das festas de São Roque, das Santa Maria Madalena e do Balieiro, das festas do Balieiro nas Lajes. E no piquinho da montanha às vezes, com tanta hora de dia. Não, e no Pico está-se a tornar um caso sério, não é? Porque lá está, a quantidade de pessoas que quer subir à montanha, não é? O Pico também tem logo essa vantagem competitiva, não é? Sim, de ser o ponto mais alto de Portugal. Exatamente. Isso tem a sua beleza própria, única, não é? As vinhas, a montanha, as zonas balneares que são fantásticas, não é? Tu à volta da ilha tens N zonas balneares e todas elas muito bem arranjadas e com acessos fáceis. Logo isso, enfim. Lá está, o tal investimento que muitas vezes não interessa gastar muito, interessa gastá-lo bem. E portanto, eu julgo que às vezes é isso que falta um bocadinho, quer dizer, em vez de fazermos grandes investimentos hoteleiros, não é? Com hotéis, lembro-me que há uns anos só se dava dinheiro para hotéis de 4 e 5 estrelas, não era? Íamos ser o destino, íamos ser, sei lá o que, o sul de França, não era? Destino dos ricos. Por aí. Percebeu-se à partida que não era impossível não encher os nossos hotéis de 4 e 5 estrelas. Nós, se calhar estavam a pensar que os nossos verões iam ser todos iguais a estes. Iguais a estes, não é? Se tivéssemos a certeza que nos próximos 50 anos íamos ter verões assim, lá está. Eu acho que era de apostar em piscinas. As condições climatéricas, mas podem ter potenciado também este desembarque de passageiros. Ou seja, o mar esteve fantástico durante quase 2 meses, não é? O mar não houve alteração marítima durante quase 2 meses. Não sei se isso poderá ter tido influência. Isso também convida as pessoas a, olha, vamos de barco. O nosso clima é muito instável. Este verão foi excepcional. Francamente atípico, mas regra geral, aliás, costuma-se dizer na brincadeira que o nosso clima não é má pessoa, mas tem mau feitio. Mas este clima, quem esteve cá este ano, não é? Para o ano vai passar a palavra, provavelmente, quem não é de cá, quem não tem conhecimento sobre como é o tempo nas nossas ilhas, vai dizer, pá, o verão foi fantástico nos Açores, não sabemos o que é que nos espera para o ano. Temos que arranjar um hotel com piscina e depois apanhamos uma semana aí de vento e chuva. Mas também tem a sua beleza. Também claro, sim. E a neblina também. As pessoas, toda a gente se queixava este ano, não é que está muito calor, está demais. Vamos esperar para o inverno e depois vamos ver as mesmas pessoas se queixarem, este inverno já ninguém pode com chuva nem com vento. Mas o ser humano é um ser insatisfeito por natureza, se está quente é porque está quente, se está frio é porque está frio, portanto não. Mas eu gostei imenso. Isto, lá está, voltando atrás ao transporte marítimo. Ninguém sabe em que moldes é que está o barco, não é? O elétrico. Os elétricos. Está a carga. Os elétricos, não é? Porque isso também é outra incógnita, não é? Barcos elétricos no nosso mar, no Atlântico Norte. Isso tem terá que ficar lá para um programazinho de 2025 ou 26. É para essa altura que está previsto a chegada do... Portanto, pode ser que o nosso sistema de transporte marítimo pode ser melhor. O que eu acho é que consiga uma forma de nos transportar, provavelmente teletransporte. A opção marítimo nem aéreo, mas teletransporte. A opção aqui será ou deixar isto enfim, para o mercado ditar as suas regras e, portanto, só se vão instalar, por exemplo, nas Ilhas do Triângulo, ou seja, onde há realmente capacidade para crescer, não é? E vamos, se calhar, optar por reforçar, se calhar, o Triângulo
e deixar as ilhas que estão mais adjacentes, não é? E se calhar reforçar o transporte aéreo para Pois, essas isso ilhas é que é o problema. e as ligações, não é? Estou-me a lembrar isso, por exemplo, Exatamente. no caso do grupo oriental, faz algum sentido isso que estás a dizer. As viagens aumentar, reforçar o transporte aéreo entre Ponta Delgada Santa Maria, e Santa Maria, e o Porto, exatamente. Vila de Porto, e dispensar o transporte marítimo. Quer dizer, é uma ideia. Sim, mas até entre essas duas ilhas, e historicamente sempre houve um barco. Sempre houve, exatamente. Aliás, E é até uma- agora. Venham os parceiros, não estou em erro. Na Maré de Agosto, não é? Em Santa Maria, também houve algumas queixas em relação a isso, não é? Porque eles também viviam muito desta vinda de pessoas de São Miguel para lá, Exato. via marítima, jovens, não é? Que é sempre uma situação mais fácil, e que isso deixou de acontecer. Eu acho que também podiam ter esse cuidado, acho que devia estar presente. Porque agora fez-me lembrar, ainda outro dia falava com um amigo sobre a pressão que existe sobre os aviões da SATA, não é? E nós também temos que pensar sobre isso. Eu acho que temos que pensar a questão dos transportes nos Açores, tem que ser pensado de uma forma global. Não é? Não é? Temos de ter lá está, uma visão periférica, uma visão um bocado mais, não é? Porque tem que ser dinâmico e tem que se complementar, porque também esta pressão na SATA é insustentável. Portanto, estes aviões estão a sofrer um desgaste enorme, porque não param, literalmente não param, nem durante a noite. Portanto, ainda houve um tempo que eles paravam durante a noite. Sim, Neste nós momento assistimos já não param. Portanto, à 1 da manhã. há aviões, há pessoas que têm vindo de São Miguel às 5 da manhã e 4 da manhã, quando o voo deles era às 20 horas, não é? E portanto, eu acho que tem que ser pensado, porque estes aviões também têm as suas horas, o seu tempo de vida, as suas horas de vida, os próprios funcionários, os próprios pilotos e o pessoal de terra também tem o seu limite, não é? E isto é coisa de ter aviões todas as horas, mas também depois tem que ter pessoas em terra que tirem as malas dos aviões e que metam as malas nas passadeiras, e que tenham pessoas que façam check-ins e que façam limpezas pronto, que façam a manutenção das aerogares. E portanto isto tem que ser revisto, e um bom sistema, que não é difícil, nós todos percebemos, quem conhece os Açores sabe que é difícil ter um bom sistema de transportes marítimos. Tudo aquilo que já falamos é o mar que nem sempre colabora, vivemos no Atlântico Norte, portanto isto não é fácil. As ilhas são muito dispersas, demora muito tempo, muitas vezes, a ir de uma ilha à outra, e portanto isto tem que ser muito bem coordenado e muito bem pensado. Só para acabar, e pegando naquilo que o Diogo também falava, da questão de se tentar criar até outras rotas, que se falou aqui no programa anterior, que era também haver um sistema de complementaridade em relação ao transporte público de passageiros, e termos um sistema de incentivo para um transporte privado, não é? Mas com alguma orientação da tutela, não é? Em que houvesse essa complementaridade, não é? E que seria talvez também um bocadinho a solução. Porque se nós tivermos um transporte que sai, por exemplo, de Angra do Heroísmo e vai até ao topo, ou que sai até São Mateus ou de outro sítio qualquer, e para dar um exemplo, não é? Mas que esteja certificado pela região como sendo um transporte formal e que, não é, digamos, de confiança, isso também melhorava, não é? Porque nem todas as pessoas querem levar o carro. Há pessoas que, por exemplo, se calhar gostariam de ir às 8 da manhã até São Jorge e regressar às 8 da noite. Não é? E isso dava-lhes uma experiência diferente de estar na terceira. Já tive a oportunidade de fazer isso com semi-rígido. Portanto, acho que há alguns empresários, não é, que fazem esse tipo de transporte. Fazem, e está tudo certo. A questão Podíamos que era levantas potencializar relativamente isso, aos não é? privados é que provavelmente não há nenhum privado que se meta no mercado quando sabe que o Governo Regional subsidia estas companhias de transporte, não é? Como a Atlantic Line, e portanto vai ser difícil. Não, quando dizia isto, não era o privado colocar-se ao mesmo nível da Atlantic Line. Era o empresário privado funcionar, não é? Porque esse tipo de investimento geralmente será mais difícil um privado fazer, Claro. Dessa envergadura, não é? Mas há outro tipo de investimentos, de outro tipo de embarcações Mais ligeiras. como complemento, não é? Em que se calhar, não é? Que podia... Não tem que ser um complemento, quer dizer, pode ser Não, é uma escuta, uma alternativa. Desculpa, que com chegar lá mais certeza. rápido, É uma alternativa. com... É uma alternativa. É uma alternativa. E que isso esteja, digamos, englobado no próprio
o sistema de roteiro de transporte regional. Não é? Isso já existe, é verdade. Qualquer pessoa hoje sabe que existem um conjunto de empresas que nós podemos contatá-las e podem-nos levar um semi-ris a São Jorge. Pronto, está tudo certo, não é? Mas também somos nós que conhecemos e sabemos, e isso está, de certa forma, também tem o acesso só a algumas pessoas que têm conhecimento. Uma pessoa que chega aqui com a sua família, se calhar que aterra aqui nas Lajes, se calhar não vai ter tanta facilidade em perceber como é que isso funciona, como é que isso não funciona. E nós podíamos criar isto, tornar isto de uma maneira mais facilitada o acesso e formalmente ser um transporte assumido como formal. Possivelmente cairia aqui logo no primeiro problema, que seria arranjar o transporte público terrestre que levasse até ao local, mas já lá vamos, que acho que é um Pois assunto isso que também tu também abordaste, que merece aqui algum destaque. Mas antes disso, eu acho que há aqui algo que merece também o vosso comentário, e se calhar passava a palavra ao Miguel. Os nossos políticos, de uma forma geral, reivindicam sempre melhores ligações aéreas. Tem-se esquecido muito. Os que estão na oposição, não? Por acaso não só os da oposição, os parceiros, sim, não só mas é políticos, para posterior, exatamente. Por exemplo, a Câmara de Comércio de Angra, ainda há bem pouco tempo, pediu que se criasse uma comissão de inquérito às rotas da Azores Airlines, onde se fizesse uma parceria com a cidade do Porto nas suas ligações aos Estados Unidos, para que estas fizessem escala aqui, seriam seis escalas. Tivemos agora recentemente, na semana passada, o vice-presidente do governo em reunião com o presidente da TAP, bem conhecido nosso, Luís Rodrigues, a também reivindicar preferência já para o próximo verão IATA, mais ligações da TAP, que curiosamente é o único avião que pernoita durante o verão na Ilha Terceira, mas a reivindicar mais ligações. De certa forma, que comentário pode isto merecer? Ou seja, nós temos políticos e parceiros políticos a reivindicar mais ligações da Ilha Terceira ao exterior, mas efetivamente não se tem abordado muito o tema marítimo. Assim, a sangue frio, sem pensar muito na tua questão, diria que isto tem duas leituras, se bem que ambas acabam por fundir-se. Ou seja, nós sabemos que por vezes é difícil sairmos da Ilha Terceira para o continente, para Portugal continental, principalmente para Portugal continental, é difícil arranjar lugares disponíveis nos voos, portanto pode ter essa leitura, e pode ter outra, que é tentar aumentar mais a oferta turística no que respeita a viagens entre o continente europeu e os Açores, e a Ilha Terceira concretamente. Ora, são duas leituras e, como disse, acabam por fundir-se, porque se não há lugares disponíveis, as pessoas acabam por não vir, não é? Por outro lado, também, para os residentes é difícil sair, por vezes é difícil sair da ilha. Aliás, que há dias falava com uma amiga que está ligada a uma agência de viagens, que ela disse que até ao fim do mês de agosto que era praticamente impossível encontrar lugares para Lisboa e Porto, viagens para Lisboa e Porto, e foi praticamente 2 fins de semana praticamente impossível. Não, enfim, só assim um tiro de sorte é que poderia te salvar, para essa expressão alguém. E sempre com passageiros a mais. Exato. Passageiros a mais? Overbookings. Overbookings, exato. Mas pronto, fico satisfeito por ver que e digo que fico satisfeito porque há pouco fiz a questão provocatória, coloquei-te a questão provocatória se os políticos que reivindicavam eram os que estavam na oposição, e percebeste porque era a minha provocação, porque normalmente quem está no governo diz que as coisas estão sempre bem, ou se não estão bem, estão muito próximas. Mas fico feliz por ter sido o próprio vice-presidente do Governo Regional dos Açores a reunir com o responsável máximo o atual responsável máximo da TAP, do Conselho Executivo da TAP. Demonstra que há realmente uma preocupação e uma vontade em querer melhorar a oferta, não é? Quer de entrada, quer de saída nos Açores por via aérea. Câmara de Comércio faz todo o sentido, as propostas que faz, porque está a defender os empresários da ilha, e nessa condição
tenta sempre, na medida do possível, digo eu, seja qual for a direção que esteja na Câmara de Comércio, o objetivo é a defesa dos interesses dos empresários. E para isso há que procurar sempre alternativas, novos mercados e tudo que sejam meios que potenciem a dinamização empresarial e a dinâmica empresarial. Portanto, quer dizer, não há assim grande comentário a fazer. Enfim. Gostava só de acrescentar, passando a palavra ao Orlando, que devido à enchente de voos, portanto à falta de voos para os terceirenses saírem da sua própria ilha, a TAP mudou recentemente as aeronaves que vinham à terceira, portanto dos 321 passou para os 330 para levar mais uns quantos, e mesmo assim acho que não levou todos. Mas pronto, Orlando, que comentário merece esta preocupação, não só de gestores políticos, de governantes, de parceiros sociais que estão também preocupados com as ligações à Ilha Terceira? Tu, quando falaste aí de saber, não é, de levantar a questão sobre a SATA pela Câmara de Comércio, estava-me a lembrar, estavas a falar relativamente à questão das rotas, aquelas que são ou não deficitárias, não é, ou aquelas que produzem ou não lucro. Era isso que te referias? Porque houve numa primeira instância, eles levantaram isto, devia haver uma sindicância relativamente às rotas, não é? Porque há sempre essa discussão, quais são as rotas que realmente trazem valor acrescentado para a região, não é? Porque criam-se rotas e nunca ninguém sabe bem dizer qual é a mais-valia das mesmas. Não sei se era essa que te referias. Não, essa foi a proposta seguinte. Efetivamente a Câmara de Comércio alertou para esse facto. Esta foi a proposta de criar a comissão para que se estudasse efetivamente uma parceria com a cidade do Porto nas suas ligações aos Estados Unidos, portanto seriam Boston, Toronto e Nova York, para termos mais 6 ligações. É verdade que não iam ficar os passageiros todos por aqui, mas pelo menos uma parte haveriam aqui mais soluções, certamente, quer para nós, quer para quem quisesse depois sair, ou seja, entradas e saídas. Eu, quando se fala em comissões, lembro sempre de várias comissões que se criam para depois chegar à conclusão que afinal tem que se criar outra comissão. Tem que se criar outra comissão para resolver os problemas que a primeira comissão criou. Neste caso é a comissão ou grupo de trabalho. Grupo de trabalho. O grupo de trabalho se calhar é mais... tem outra conotação mais positiva. É assim, eu percebo que o papel da Câmara de Comércio seja tentar arranjar soluções para os empresários que se queixam, enfim, dos empresários que fizeram investimentos e que têm que rentabilizar esse investimento que tenham feito na terceira. O problema às vezes dessas coisas é que a visão é que nem todos querem a mesma coisa. Como é que eu posso pôr isto? Ou seja, isto quase que fica como a cooperativa, ou seja, isto é tudo a cooperativa, acabamos por pagar todos uma coisa e no fim, afinal, não é bem o que todos querem, mas pronto, enfim, a maioria decidiu que... E portanto, não sei se o mercado por si pode resolver ou não essa situação. Não tenho a solução, porque não estou, apesar de trabalhar na área, não estou por dentro das dinâmicas, enfim, que presidem à questão das escolhas dos destinos, enfim, embora tenha números que vou lendo, mas é assim, se não houver procura, e essa se calhar é a solução, ou seja, em parceria com o Porto, ou seja, fazer uma ligação com a Ilha Terceira, e portanto os passageiros têm sempre a opção ou ficam no Porto ou vêm para a Terceira, não é? Se calhar será uma das soluções, não sei. A ver, vamos, só experimentando, não é? Mas lá está o tal grupo de trabalho, poderá melhor do que nós, se calhar, saber quais são as mais-valias de um tipo de ligação, não é? Já agora, que Orlando, tenha mais que um destino. é bom se calhar recordar, alguns dos nossos ouvintes podem estar mais distraídos, que o vice-presidente reivindicou também junto da TAP mais ligações, porque ele é que gera Aerogar das Lajes, ao contrário das outras. Isso é mais uma coisa que deve ser caso único, talvez, que é ter um membro do Governo Regional que é o responsável por uma Aerogar, neste caso na Terceira, não é? Enfim, enquanto todas as outras são geridas pela ANA.
e pela Vinci, não é? E porquê que isso acontece? E porquê que isso acontece? Boa pergunta. Porquê que era o Gar das Lajes? Eu penso que tem A ver desculpa com- normalmente tem a ver com a questão Da base das lajes? da base das lajes, não é? Enfim, estamos a falar de uma operação civil num aeroporto militar. Mas acho que, quer dizer, já está mais do que dirimida ao longo dos anos. Enfim, quais são, o que é que um pode fazer, o que é que o Mas outro quem é que pode pode fazer. estar aqui a travar uma possível alta mudança de paradigma? Os militares? Bem, eu acho que a gente teria a ganhar que isto fosse gerido por alguém que percebe da poda. Certo, Não é? sem dúvida, sem dúvida. Não devia ficar ao acaso. Eu Não acho devia que ficar ao acaso e à vontade de um dirigente político nomear quem é que quer nomear para o GAR, enfim, que seja ele competente ou menos competente, ou da área ou não sendo da área. Ficamos sempre aqui sem saber muito bem o que é que se pretende. E, portanto, quando colocamos o poder político nisto, normalmente sabemos que estas coisas tendem a arrastar-se no Sim, tempo. há uma E as dinâmica, decisões- uma dinâmica político-partidária que muitas vezes é Exatamente, uma que é barreira, inimiga, não é? que é Como- inimiga do progresso, que é estrangula. inimiga da. E, portanto, quando o seu vice-presidente do Governo Regional vai a Lisboa falar com o CEO da TAP, quer dizer, ele pode ir lá dizer o que quiser, não é? Mas a decisão final Certo, é da TAP. certo. Não, vai Não é? e há um- fazer pressão. há uma questão que eu acho que A TAP é... vai decidir conforme os seus interesses. aqui, Parece-me a mim, não é? há aqui uma outra questão que independentemente de quem é que gera o aeroporto das Lajes e independentemente das nomeações, independentemente das questões políticas, o que eu penso é que isto é sempre tratado aqui a um nível um bocado amador. Vem a Câmara de Comércio com as ideias, com as rotas e tal, que pensou e que tem uns contactos. Não funciona. Ou funciona durante um mês ou dois, depois deixa de funcionar. Depois vem outra gente política também, que tem uma ideia e tal. Portanto, isto é tudo assim, um bocadinho feito em cima do joelho e um bocado aos solavancos E a prazo. e a prazo. Vocês têm Não memória, há um- portanto, lembram-se da British Airways, da operação da British Airways. Claro. Foi curto. Em época alta, Taxa de ocupação reduzida. e nós não precisamos de mais. Em época alta, nós temos. Época alta é isso que se diz, não é? Na época alta temos passageiros, não se temos gente. compreende como é- Aliás, temos dificuldade em escoar os próprios E passageiros. alojar e arranjar carros. Exatamente, e tudo. não E, portanto, existe. O que a gente precisa aqui é na época baixa. sim, mas há mais do que o que a gente precisa, Orlando, e é sempre, e estou de acordo contigo que a gente precisa na época baixa, mas é preciso também saber quem é que quer vir para aqui apanhar vento e chuva em novembro, não é? Os países nórdicos, se calhar, Ótimo, lá está. pronto, mas é preciso têm pensar, invernos rigorosos. e eu, quem me conhece, eu adoro vento e chuva, está tudo bem. A questão não é essa. Eu acho que a questão é, temos que pensar nisto como um todo, e tem que haver um projeto, tem que haver uma ideia, tem que haver, não pode ser assim aos repelões. Não é? Está tudo ligado, está o transporte marítimo, está o transporte interilhas de aéreo, está as ligações ao exterior, está o que é que nós temos para oferecer a essas pessoas, é o quê? Temos tanta coisa para oferecer, não é? Nós temos imensas coisas para oferecer. Tu deste o exemplo do Pico, que é um exemplo excelente, que não tem que ser, que as outras ilhas não têm que copiar, mas que é um bom exemplo, que podemos também tirar ideias de lá. Mas isto para dizer que tem que haver uma política global para os Açores. Não pode ser, uma pessoa agora lembra-se, vai falar com não sei quem. Não, isto é um Não, isto exemplo não pode concreto, ser ou assim. seja, tens É a o que Câmara nós de fazemos. Comércio a propor um determinado tipo de modelo, não é? Enfim, uma cooperação com a cidade do Porto. Tens o vice-presidente que vai a Lisboa falar com o CEO da TAP e diz que quer mais voos para a Ilha Terceira. São pontas Quer dizer, soltas. Então, e parece que Isto é é por São nada. Miguel, parece que trata da sua vida. Não é? Exatamente. A Terceira tem que tem saber o pessoas que é a que é tratar da sua vida. Exatamente. Parece que nesse aspecto eles estão-se, digamos, estão bem organizados. A Terceira parece que está sempre aqui, parece que está sempre uma luta contra, digamos, é um bocadinho, estamos sempre aqui contra a corrente, não é? E aparece algumas pessoas lá, de vez em quando, praticamente, que parece que fazem assim umas incursões contra o sistema instituído. Sim, não é? vem umas notícias e Há alguém umas quer... coisas que acontecem, assim uns Aparece logo a repelões e tal, seguir, pois já exatamente. aumenta o número de turismo e as camas aumentaram, e aumentou o número, lá está, os 7% e mais os 20%, e as pessoas ficam todas mais tranquilas. Epá, mas não é que está desembarcados na Ilha o Terceira. plano, não é que está Desembarcam na Ilha o Terceira. caminho. O que nós queremos é que eles fiquem, não é? Os empresários querem que eles fiquem pernoitem na Ilha Terceira, não é? Desembarcar na Ilha Terceira só por si não é, não nos traz nada, ou seja, estão de passagem, muitos deles, não é? Portanto, a questão é, Esse os tema, por empresários acaso, foi abordado, ponham que não é? eles fiquem, Na exatamente. primeira parte deste programa, digamos Não, assim. mas isto é como o Álvaro diz, isto são retalhos de uma manta, não é? E, portanto, cada um acrescenta qualquer coisa à manta
e depois vamos, mas qual é a política? Sim, vem Qual o é- avião, mas qual é o depois objetivo? e as pessoas, o que é que vamos fazer com as pessoas? As pessoas que vêm no avião, o que é que elas vão fazer? O que é que há para fazer? Eu gostava era que me explicassem eu vou-me o repetir. que é que há para fazer. Eu vou-me repetir, Porque já disse isto muitas a vezes. gente pode ir à Serra de Cume, mas tem que ter cuidado para não ficar lá sem uma roda, porque os buracos são mais que muitos, não é? Portanto, eu estou a dar o exemplo da Serra de Cume, que é digamos, um ex-libris da Ilha Terceira, e que tem sítios fantásticos, que tem uma vista incrível, única nos Açores. E quem diz a Serra de Cume diz outros sítios O Algarve de que estão Carvalho. com dificuldades de acessibilidade, não é? Que estão, de certa forma, meio abandonados, não é? Que estão desleixados. Não é? E é o pouco que nós temos, porque a gente também não temos um museu em agroegoísmo, temos um museu de vinho, depois temos mais uma coisinha ou outra por aí, não é? Também não temos assim. É que lá está, quando está a chover, a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Se estamos fechados dentro do hotel, talvez o hotel tenha lá alguma atividade para fazer, mas não dá para ir para a piscina, não há centros comerciais. Passear nas ruas de Angra do Heroísmo é muito agradável, mas também tem as suas limitações, e portanto, quem diz de Angra do Heroísmo diz da Praia da Vitória ou de outro sítio, não é? Portanto, nós temos que ter capacidade de proporcionar uma experiência de qualidade a quem nos visita. Não é só mandar as pessoas para cá e olha, desenrasquem-se vocês para aí como quiserem, não é? E depois vão-se embora. Depois corremos o risco daqui a dias ninguém querer vir, não é? Pronto, embora isto é um sítio paradisíaco e único no mundo, e as pessoas têm sempre curiosidade em vir conhecer os Açores, mas nós temos que ter o orgulho, não é? E temos que ter a hombridade de saber receber quem cá chega e dar-lhes uma experiência assim incrível. Incrível, de repente isto é. Ok. Mas aí entram os operadores turísticos com as suas ofertas de passeios no interior da ilha, de Muito bem. passeios a ver os cetáceos. As próprias autarquias podem entrar nesse esquema de As próprias organizar congressos, ilhas, workshops, as próprias ou que seja. ilhas pela sua natureza também são limitadas a este nível. O Alvarinho estava a falar que na terceira dos pontos turísticos, enfim, mais visitados, contam-se pelos dedos de uma mão, não é? Portanto, estamos a falar de Serra de Cume, com vista para a Bacia Leiteira, Algarve de Carvão e Furnas do Enxofre, Santa Bárbara, eventualmente, Angra do Heroísmo, património mundial, tem um potencial muito grande para o turismo de cultura, nesta vertente da cultura. Monte Brasil, pronto. Já encontraste aí um monte de coisas, Miguel, e tem mais. Temos alguns trilhos fantásticos também. Exatamente. Agora, o problema não é se os acessos a esses pontos são, pronto, pode ter um buraco na estrada ou o pavimento está mais ou menos degradado, mas os acessos até são fáceis. Qualquer pessoa chega lá, enfim. O que quer dizer com isto é que há outros sítios em que estão mais cuidados. Sim, há outros pontos de interesse que poderiam ser de interesse turístico na Ilha Terceira que não são porque não existem acessos, mas para quem conhece relativamente bem o interior da ilha sabe que existem muitos outros pontos. O problema é que já foi dito aqui pelo Orlando e pelo Alvarinho, quer dizer, são as infraestruturas que poderiam e devem ser melhoradas para receber bem, porque o receber bem não é só dizer que o terceirense é um povo hospitaleiro e sabe receber e está aberto e tudo isso. Não, receber bem é oferecer boas infraestruturas, certo? Como o Orlando falou há pouco como exemplo o caso de Pico. E eu vou dar um exemplo muito simples que não sei se também tem a ver com algum constrangimento por ser uma área gerida por militares, que é o Monte Brasil. Monte Brasil, no verão, de manhã até ao pôr do sol, tens turistas de mochila a subirem e a descerem o Monte Brasil. Mas foi melhorado e Sim, lá está, é um bom entanto, exemplo de uma excelente melhoria. melhoria. Chegas ao Monte Brasil, não tens uma esplanada, um quiosquezinho com uma esplanada, com um café, uma água, uma cerveja, um sumo, uma sandes, não tens. Não é? São estes pormenores que marcam a diferença. Os turistas podem sempre roubar uma perna de frango a quem esteja a grelhar lá em cima. Sim, exatamente. Mas até não tem a saída, não tem. galinhas,
Sim, mas o Monte Brasil, ainda bem que falaste no Monte Brasil, Miguel, porque por acaso é um sítio incrível, espetacular, e que nos últimos tempos tem sido também alvo de uma intervenção de qualificação digna de registro. E isso, não sei quem é que é a pessoa responsável, imagino. Entre regimento e Câmara Municipal. Pronto, logo imaginei que assim fosse. E tem, é um exemplo. É um exemplo. De outros locais da Ilha Terceira que deviam ir pelo mesmo caminho, que têm também, que são dignos também dessa qualificação. Isso faz diferença. E quando estou a dizer isto, não é. Lá está, nós aqui temos esta vantagem, geralmente estamos de acordo, não é? Como Miguel dizia. E o que fazemos aqui é crítica construtiva. É crítica construtiva. E está tudo certo e tal. Mas é realmente, para mim, pessoalmente, preocupa-me um bocado esta tendência. Queremos mais aviões. Tá bem, mas vamos também olhar para nós. Vamos olhar para dentro e ver também dentro da nossa casa o que é que podemos fazer, não é? Porque se também melhorarmos o que tiver dentro, os aviões vão vir com natureza, com naturalidade, não é? Nós ganhamos muito com a vinda da Ryanair, não é? Isso toda a gente percebe isso. Isso foi isso é que foi o choque, isso é que foi o choque, o grande choque na nossa foi a partir daí. Em que as pessoas perceberam que via os Açores tornou-se realmente possível, enquanto era um luxo ir para os Açores antes disso, não é? Ninguém tinha ousadia de comprar uma viagem. Não, porque os destinos que tu tinhas do continente para outros países, enfim, para outras latitudes, era consideravelmente mais em conta do que vir aos Açores, não é? Nós temos a praia, as praias, ainda fui a uma praia, aqui na Praia da Vitória, que estava uma praia incrível, e posso dizer o nome, Praia da Riviera, em que a areia estava imprópria, completamente. E uma praia super natural, que não tem intervenção, não é? Mas lá está, não é limpa, não é cuidada. Porque o mar traz as coisas que estão lá, e isso é um processo natural. Mas quando nós temos uma praia que é uma referência, não é? E que nós queremos receber turistas, temos que cuidar dela. Ela tem que ser limpa, ela não se limpa por si própria, não é? E, portanto, isto é um exemplo. Como é que é possível termos uma praia naquele estado, no pico do verão? Não é? Com investimentos públicos de milhões, de centenas de milhares de euros que estão lá, não é? Quer no passadiço, quer naquela infraestrutura, digamos, comercial que está lá, com dinheiros públicos. Para quê? Para depois termos uma praia num estado daqueles e que ninguém não é da responsabilidade de ninguém. Isso é o mar que traz, ok, mas o mar vai trazer sempre. A responsabilidade é a natureza, não é? E nós não vamos lá limpar. E aquela não é das tais, não precisa ser dragada, não tem aquela, graças a Deus, e até que alguma mente iluminada faça alguma coisa lá, que já começam a fazer, já fizeram, já andaram para lá, que já ninguém, pronto. Mas lá está, isso é um exemplo. Noutro sítio qualquer, aquela praia estava um brinco. Todos os dias, já às 6h30 ou às 7 da manhã, estava lá uma pessoa a tratar daquela praia. E ainda por cima, como ela tem para aí uns 5 ou 6 km de distância, é muito difícil. Mas isso é daquelas incógnitas, é uma coisa que nós já abordámos aqui uma vez e que continua a ser uma incógnita, que é o desperdício que foi o areal da praia, não é? As coisas que se vai fazendo sobre o areal, que era a mais-valia que a Praia da Vitória tem, à exceção da Base das Lajes, não é? Mas, portanto, a Base das Lajes já não é o que era. E, portanto, a praia está lá e a praia está... A praia está, mas o areal é muito menos do que aquilo que já existiu, não é? Enfim, vai-se construindo em cima do areal, até um dia não haver areal, não é? Pode chegar a esse cúmulo. Isto para dizer o quê? Lá está. Esta dinamização do turismo, isto parece realmente uma manda de detalhes, porque nós batemos que na época alta toda a gente se queixa porque o movimento é muito, existem muitos passageiros, há dificuldade na questão da renta-car, dos transportes, na questão do alojamento. Então, e o que é que fazemos para a época baixa? Não é? Porque quem investe no turismo, os empresários do alojamento local, os empresários dos hotéis, os empresários das renta-cars, tem que sustentar uma empresa. A empresa, enfim, contrata as pessoas, não é? E, portanto, tu queres ver se mantens aquelas pessoas pelo menos durante o ano inteiro. E, portanto, nós temos que arranjar, lá está, aquilo, temos que criar, dinamizar a oferta que se faz durante o ano. Miguel dizia de turismo de descoberta e de aventura. Mesmo a nossa Baía, a Baía da Praia, a nossa cultura, quer dizer, a questão da muralha do Monte Brasil, não é? O acesso à mesma...
de maneira que, enfim, está ocupada pelo regimento de pegar, infantaria. pegar nas nossas tradições. Mas é nós, possível nós, visitar. nós Mas é nos possível Açores, visitar, sim, mas É se calhar possível, o horário tem que ser No- alargado. A questão do Algar do Carvão, acho Sim, que sim, o horário sim. também durante o inverno não é todos os No- dias. nos, só nos em Açores, determinadas nos alturas, Açores portanto. e nós aqui na terceira não fugimos à regra. Durante todo o ano temos atividades culturais, seja de natureza religiosa, seja de natureza profana, que... E estou-me a lembrar, olha, lembrei-me agora, por exemplo, do Carnaval, que já é vendido, e digo isto vendido entre aspas, para fora, como sendo a festa que é, nós sabemos, pronto, é escusado estar aqui a dizer que é uma das, se não a maior manifestação de teatro popular do país, blá blá blá, essas coisas todas, que é tudo certo e é tudo verdade. Mas já se nota, de há poucos anos esta parte, não digo vender o Carnaval, não é isso é demasiado forte, mas dar a conhecer o Carnaval lá fora como fonte de receita turística também, não é? Tentar chamar turistas para que se interessem pelas tradições, pelo teatro, enfim, tanto quanto sei, cada vez mais pessoas vêm conhecer o Carnaval na Ilha Terceira. Desde há 4 ou 5 anos esta parte já é habitual virem pessoas por Miguel, posse de vamos cá, ter não que é? aumentar salões, Miguel. Não, pá, pronto, tentar, porque temos os Espíritos Santos, não é? Pronto, é outro turismo. Estamos a falar de nicho de mercado. Sim, que isso tem muito não potencial. nunca, com o Carnaval e o Espírito Santo, nunca poderemos ter cá um volume de massas, turistas como temos nos meses de julho e agosto. Ok, estamos a falar de coisas diferentes, mas que também pode ser explorado e poderia, enfim, ajudar também a que os empresários do turismo, dos alojamentos, das rentacares, por aí fora, também encontrassem alguma fonte de rendimento extra ao longo do ano. Extra verão. Mas pronto, acredito que já alguém com responsabilidades governativas e empresariais já também, pronto, não estou aqui a descobrir a pobre, não é? Isso Enfim. eu acho que é o que a terceira, estamos a falar agora, nós somos da terceira e isto é uma coisa que está, eu acho que a terceira aí, isso realmente era um outro programa e isto, como o Miguel disse, eu acho que é muito importante e ao mesmo tempo muito sensível. É sensível, Que é a questão de acho que nunca conseguimos, sinceramente. Há aqui às vezes umas brigas aí político-partidárias, o Carnaval e para a frente e para trás e não sei o quê. E eu acho que quer o Carnaval, quer a questão das festas do Senhor Espírito Santo, que são transversais aos Açores todos também, cada um com a sua maneira de ser, até muda de freguesia para freguesia, o que fará de ilha para ilha. Quer também, no caso da terceira, a questão das touradas, que é uma manifestação cultural única também, de certa forma, pode-se gostar, não gostar, apreciar, não apreciar, aceitar ou não, mas é realmente uma manifestação única. Eu acho que isso nunca ninguém conseguiu meter mão nisso, quer dizer, mão nisso no sentido de potencializar isso como um fator de mais-valia turística ou de quem nos visita. Isso está um bocadinho ao sabor do vento. As touradas estão ao sabor do vento. E nós, na terceira em particular. O Carnaval vai ao sabor do vento e pronto, e o Divino Espírito Santo, as festas, pronto, essas têm uma característica diferente, mas também, pronto, seguem o seu caminho. Mas não há nenhuma entidade que tenha, digamos, uma perspectiva eu nem sequer digo normativa, mas de uma perspectiva de pensar isto, de adaptar isto a alguma perspectiva. Nós temos aqui um leque de situações que é a questão de ordens profissionais ou de congressos enfim, todo e mais. Aqui há uns anos era impossível porque não tínhamos as infraestruturas, não é, que pudessem albergar sei lá, 100 de pessoas, 200 de pessoas. Neste momento já temos essas infraestruturas, portanto, também vender esse tipo de produto. Outra questão é a questão dos eventos desportivos, ou mesmo estágios desportivos, quer dizer, temos a Bahia de Desportos Náuticos, temos, olha, um exemplo que tem tido um sucesso enorme, que é o Azores Bravos Trail, que este ano vai ter cerca de, acho que 600 inscritos, ou coisa que o valha. Portanto, há provas, não é, que são, quando bem organizadas, quando os percursos são manifestamente, enfim, reconhecidos por quem participa, de excelente qualidade, há uma aderência enorme a eles, e portanto, e muitas destas coisas muitas vezes não exigem muito dinheiro.
exigem a organização, realmente a organização e a data, enfim, o calendário depois tem que ser ajustado conforme outras provas que se realizam noutros lugares. Mas acho que o nosso inverno terá que ser dinamizado por aí, ou seja, com os congressos, com os colóquios, com a vinda de pessoas que vêm profissionalmente, se calhar, durante 3 ou 4 dias. Há aqui uma área que não falamos. Fazem isso noutras ilhas, desculpa, Exato. Alvarino, fazem isso noutras ilhas. E nós temos já condições para isso. Não é difícil encontrar situações nos Açores, ainda vou falar em ilhas em concreto, mas não é difícil encontrar nos Açores, no inverno, reuniões de trabalho presenciais, quando essas mesmas reuniões no verão são à distância. E isso tem um motivo, claro, na minha leitura que eu faço é um motivo, quer dizer, se tiver aqui uma determinada ilha, a uma reunião de trabalho, que nunca aconteceu comigo, porque eu estou no setor privado, mas no setor público, e essa reunião é em novembro, é presencial. Eu terei que deslocar-me a essa ilha para depois lá vou pagar a estadia de uma noite ou duas. Vou pagar alimentações. Exatamente. Não é? Essa mesma reunião no verão já não é presencial. Porquê? Porque não é necessário, porque tem lá outro. Isto acontece, isto é a realidade nas nossas ilhas. Isto acontece. E essa mudança com o Covid, eu ia falar. Se o Golfe também tem feito esse esforço ou não. O Golfe é também uma questão. Lá está. É o elefante na sala, mas que ninguém faz nada para o retirar. Os Açores têm 3 campos fantásticos de golfe que não ficam atrás de nenhum campo a nível mundial. São campos incríveis, apreciados por todas as pessoas que visitam, não é? Que têm um potencial enorme. Claro que o golfe é sempre uma infraestrutura que tem custos associados, claro. Pronto, com alguns significativos, mas que também tem um potencial quer interno ao nível da saúde e do desporto, digamos, interno de nós açorianos, que podemos praticar, e isso nunca pode ser esquecido, os benefícios que existem da prática desportiva do golfe, mas que tem um potencial turístico incrível, porque joga-se golfe nos Açores 365 dias. Há alguma prova nacional ou internacional que existe aqui na terceira, ainda existe, já há muitos anos, o Pro-M. Eu há pouco falei numa entrevista que saiu ontem no Diário Insular, portanto no Diário Insular de quarta-feira, que é ao conterrâneo eu fui agora ao site, é o Luís Branco, faialense, tanto quanto sei, e ele fala também na questão do golfe. E tenho ideia, agora não vou estar a ler a notícia novamente, mas sim, o Faial tem lá um campo de golfe improvisado. Sim, mas não se refere a isso, ou refere-se a em Portugal, e depois já te confirmar, se tiveres interesse e acho que vais ter interesse, vocês terão interesse em ler a entrevista, ou diz que em Portugal existem, salvo erro, 87 campos de golfe. Talvez. Desses 87, apenas 3 estão nos Açores, quando é um desporto que pode ser dinamizado durante todo o ano, digo eu, mas tem que haver, porque e não é literalmente todo o ano. Porque é que há de existir apenas 3 campos de golfe a Madeira tem neste momento 3 campos de golfe. 3 campos de golfe. 2 na Madeira e 1 no Porto Santo. Está a acabar de construir mais um e quer construir mais um, para ter 5. Mas são privados ou são do Governo Regional? Um é privado. Os 3 que existem nos Açores já são do Governo mas um é privado na Madeira, o Palheiro é privado. São investimentos, são em fundos ingleses. Mas que também já teve participação da região. Mas isto para dizer, os Açores tinham a ganhar em ter um campo de golfe, por exemplo, no Faial ou no Pico, tinham a ganhar com isso. Mas já nem sequer vou tão longe, porque nós não conseguimos gerir os 3 que temos, o que fará fazermos mais um. E, portanto, não conseguimos gerir no sentido em que não é que não conseguimos gerir, é que não conseguimos dinamizá-los e potencializá-los, não é? Para não ser um encargo para o Governo Regional. Mas eu acho que, por exemplo, fazia todo o sentido, não é? Ter um nas ilhas ali do Triângulo. Porque isso seria uma vantagem para quem vem de fora. Não, olha, jogo em São Miguel, depois jogo na terceira, depois vou ao Faial, era um roteiro, depois volto, saio de Faial diretamente para Lisboa, por exemplo, ou do Pico. Isso é possível fazer. E é possível ir buscar outros nichos de mercado, muitas vezes da Europa do Norte, dos próprios Estados Unidos, em que não é possível jogar golfe durante o inverno. E aqui é possível jogar sempre golfe. E pelo preço?
E pelo preço que se paga, não pelo é? preço que se paga, não é só o Golf, é tudo o resto que nós temos que é mais Sim, barato, sim. não é? Porque o Golf até pode ser caro, porque é que não há de ser caro para quem vem de fora? Também, Com exatamente. tendência cada vez Não é? mais encarecida. Porque é que não há de Se o ser produto caro? é bom, não é? Porque o produto é bom. Porque nós não estamos, nesse aspecto, estamos ao nível dos melhores do mundo. Não é. E tem uma coisa, tem uma característica única, que é, aí sim, como temos outras atividades também ligadas à natureza que são únicas feitas nos Açores, os trails, a questão também das atividades marítimas e náuticas, o Golfo é a mesma coisa, porque os nossos campos são muito naturais e têm uma envolvência única. O campo da Ilha Terceira e o campo das Furnas são campos incríveis. Lá está, é uma das áreas que eu nunca não sei se há alguém a gerir estes campos de golfe, alguém com conhecimento de causa, não é? Ou se isto está em Eu acho que temos que dar um passo em frente. Temos que dar um passo em frente. tal como se nomeia um CEO para a SATA, tal como se nomeia um CEO para a EDA, não é? Pois. Quer dizer, se calhar alguém tem que gerir E tem. Os estas campos de golfe empresas de são uma geridos, forma profissional, pelas ilhas de valor. porque já é impossível ter um amador à frente destas Sim, coisas mas tem como que se dar estas, um não é? passo em frente. E isto que tu estás a dizer é muito importante. Eu acho que tem que se dar realmente um passo de qualidade e de assumir isso como uma Uma aposta, um uma complemento, aposta e complemento não ao nosso como andarmos turismo, aqui um bocadinho a fazer de contas que isto lá está, é o elefante na sala, que pronto, toda a gente sabe que está lá, mas toda a gente faz de conta que não está e vamos empurrando com a barriga e tal, e não sei o quê. Mas é importante realmente assumir isso. Há outras coisas nos outros que têm que ser assumidas, não é só o Golfo, mas não há que ter medo de assumir isso. Porque todos os destinos, todas as regiões têm campos de golfe, até há campos de golfe públicos, França, Estados Unidos, Espanha, estão cheios de campos de golfe públicos de acesso, e estes são praticamente... Nem que fosse uma questão para equilibrar as contas Campos de dos golfe. próprios campos de golfe, não é? Enfim, trazer Até esta gente que a vem... população geral, a para população além do escolar, a população escolar também podia ser, digamos, fomentado isso nas próprias escolas, porque não? E até de acesso fácil, nós temos em 15 minutos qualquer escola da terceira, em 30 minutos, temos que ir dentro digamos, dos limites, com crianças convém não andar a acelerar, mas pronto, 30 minutos temos acesso à infraestrutura, não é? E com prova, quem sabe e conhece o desporto sabe que, portanto, é um desporto com grandes benefícios, quer a nível físico, quer a nível psicológico e emocional. Portanto, era de aproveitar o que temos e não fazer de conta que não existe, não é? E com medo, não há que ter medo. O desporto, o golfe, não tem que ser um desporto elitista, pelo contrário. É um desporto popular. Aliás, e nos Estados Unidos é o desporto mais popular dos Estados Unidos é o golfe. Não que se tornou bastante popular e não foi por questões de seres mais rico ou mais pobre, foi na Ilha Terceira, devido aos americanos. E ainda mais na E Ilha aos Terceira que temos todos. essa cultura de golfe única no mundo. Exatamente. Devido aos caddies que acompanhavam inicialmente os americanos, não é que depois se tornaram jogadores E de não golfe. é só no ramo grande, é no ramo grande, é também em Angra do Heroísmo e por muitas outras freguesias. Se há a ilha onde isso se sim. tornou mais acessível a toda a gente foi na É um Ilha Terceira. património que não podemos deixar morrer. Senhores, gostaria de introduzir aqui só mais uma coisinha caminhando para o fim, algo que vocês deixaram no ar na parte 1 deste programa, portanto há 15 dias, que é o turista chega à Ilha Terceira, aos Açores, atualmente existe aí, não está em vigor ainda, mas não está a ser aplicado, aliás, uma taxa turística, mas vocês deixaram aqui outra ideia no ar há 15 dias, que é, em vez de taxa turística, pagar visitas a algumas zonas que normalmente não se paga, até zonas de banhos. Orlando, queres começar tu? Essa filosofia de quem usa paga, não é? Acho que é muito mais democrática do que esta de impor uma taxa logo à entrada. Aliás, eu sou completamente contra as taxas turísticas, que, por exemplo, em Lisboa, não é nós, açorianos, se deslocamos a Lisboa, não é ao Porto, temos que pagar a taxa turística, a não ser que já tenhamos uma justificação médica, aí podemos ficar isentos. Mas não faz qualquer sentido dentro do nosso país chegarmos não é, e pagarmos uma taxa turística para pernoitar em Lisboa ou no Porto. Isso é ridículo, na minha opinião. E, portanto, acho que aqui também era muito mais essa filosofia de quem usa paga. Acho que pay-per-view, exatamente, seria mais justa e acho que mais lógica, não é? Deixa-me dar aqui um exemplo. Na Praia da Vitória, já que estamos aqui muito pertinho do Areal,
É possível imaginar, por exemplo, a prainha com uma tarifa à entrada? Não, mas já temos Só para o turista? já temos Só um para o local turista, claro. onde se faz isso. Sim, O mas Algarve do Carvão é assim. o turista não vai fazer nada diferente à prainha do que nós residentes vamos lá fazer. Mas nós pagamos impostos cá já. Tudo bem, eles pagam na sua terra, mas Diogo, não te esqueças que o orçamento nós só produzimos para 51% daquilo que gastamos, portanto Também já falamos disso. Isso é um eles caminho também perigoso. pagam alguma Eu acho que coisa. isso é um caminho perigoso. Eu acho que esse caminho, eu aí estou um bocadinho de desacordo com o Orlando. Estou um bocadinho de desacordo com o Orlando. Eu acho que é mais natural haver uma taxa turística, não é? Depois acho que se a pessoa quer visitar a Igreja da Sé, se calhar podia pagar, não é? E paga. Pronto. E eu acho que se a pessoa quer visitar o Algarve de Carvão, pode visitar. As praias, e isso aí já começa a ter alguma dúvida em relação a isso. Acho que deve haver um limite. Agora, a taxa turística, sou a favor. Sou a favor. Pode ser isento para os... Não sei se isso é possível, em que, por exemplo, os portugueses estão isentos, mas são turistas. Orlando, tens de ter paciência. Queres ir para Lisboa fazer turismo, vais ter que pagar a taxa turística. Nós, muitas vezes vais em trânsito, não é? Mas tens que ficar uma noite em Lisboa e vais ter que pagar a taxa turística, não é? Portanto, isso é... Eu acho que esta coisa das taxas dá-me logo coisa, porque taxas, sempre que os políticos falam em taxas, é mais uma razão. É quase um imposto. Eu sou, de uma forma geral, eu sou contra a taxa turística, mas também não vejo com bons olhos estar a pagar para usufruir de tudo e mais alguma coisa. Portanto, o exemplo da praia a mim causa-me comichão e confusão. Não podia ser Silveira, vai, disse a prainha. Agora, Descontos é o melhor exemplo. Acho que a taxa por lá uma turística, taxa se quiseres ir para passar reduzir umas a- férias, um fim de semana, uma semana, a uma zona, enfim, já algo ameaçada, para fazer um trilho, por exemplo, ter que pagar, sim, eu uma acho que isso coisa estava assim. certo. Aí está tudo certo. Para manutenção. Agora, a mim Manutenção. faz-me confusão também pagar uma taxa turística Agora, para estar 2 noites em Lisboa ou Quando 3. se paga uma Isso taxa faz-me confusão. turística, ninguém sabe para onde é que vai. Vamos ficar hoje por aqui. Acho que o tema turismo fica neste programa fica arrematado, como dizem os Vamos ter que terceiros. fazer um terceiro programa Vai, sobre achas? o turismo, sim, porque deixamos de lado nesta temática um assunto que é um problema, que é o aumento dos preços que nós residentes acabamos por pagar Isso é a importante. vários níveis. Ok. Não só na restauração, mas a gente há de fazer isso no próximo Não precisa, verão. por aí. não precisa ser já no próximo programa, exatamente. Pode Sim, ser sim. quando juntarmos aqui E mais depois qualquer também coisa. há outra questão, desculpa interromper-te, há outra questão também, que Aí é tem aqui o número da Uber, se quiseres. nós falámos muito Esse sobre também é o, outro problema. sobre Os o- TVDs os não transportes são autorizados. aéreos e os transportes marítimos, e no fundo do que falámos foi de eficiência ou falta dela, e a eficiência muitas vezes isto em termos gerais, não concretamente neste contexto, mas a eficiência muitas vezes não é compatível com a quantidade, com haver mais. E nesta questão dos transportes temos que meter também na equação a questão da pegada ambiental, não é? Vivemos uma época em que as alterações climáticas já nos bateram à porta, já entraram, há sempre margem para reduzir, e esta Olha, coisa das viagens aéreas é muito complicada Isso é uma- nesta equação. Portanto, acho que também fica a nota. Isso é, fica na isso é calha. o item a ter em conta quando a SATA renovar a sua frota interilhas. Muito bem, senhores. Continuação de uma boa tarde e até daqui a 15 dias. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão